Olha só, Chicolas, temos continuação aqui do caso Monark, né? O Monark expôs o Igor 3K e todo mundo ficou atacando o Igor, né? Falando bastante do Igor. A gente também reagiu aqui, porque no vídeo do Monark, né? O Monark faz grandes acusações contra o Igor, né? Falando que ele não cumpre o contrato, não responde mensagem do WhatsApp e tudo mais, ao ponto em que o Igor, né? Se colocou no direito, né? De responder a isso, obviamente, né? A gente vai ver aqui o lado dele, né? A gente não vai ver o vídeo todo, porque é repartido aqui em várias partes, tem várias coisas que continuam, né? Porque o Igor vai falar do contrato aqui, vai expor sobre o contrato e depois o Monark bota aqui no Twitter o contrato em si, tá? Então, tipo, é uma treta bem longa, tá, rapaziada? A gente vai ver aqui por partes, até porque ele também fala do Sérgio Sacani, tá? Fala mal do Sérgio Sacani. Fala basicamente que o Sérgio Sacani é irresponsável e meio preguiçoso. E vamos entender todo esse caso aqui, porque parece que agora o pessoal tá falando que o Igor é o correto da história. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui não é um vídeo resposta, isso aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro, e eu não pretendo... Isso aí é foda, né? Isso aí é foda, né? Ter que falar esse tipo de coisa pro filho. Pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Bora. Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba. Ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Sim. Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de... Sim, é verdade. Conheci ele quando ele tava fazendo live no eu Facebook. consegui ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro. Com dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso... Aqui já desmistificou a história do Monark, né? Porque o Monark sempre fala, né? Eu tive a ideia do podcast e eu chamei o Igor pra fazer comigo. E não foi bem assim, né? Eles estavam conversando de novas ideias e passou pela cabeça do Monark uma das ideias que ele tinha, que era de podcast. É tipo assim, e aí, o que a gente faz? Um canal de unboxing? Faz um canal de comentário? Faz um canal de resenha de livro? Sei lá, vamos fazer alguma coisa aí? Aí o Monark soltou, podcast. Falei, legal, podcast, interessante, diferente e tal. Foi soltado ali na roda, tudo bem que veio de uma coisa que o Monark jogou, mas de fato não foi como o Monark sempre diz, né? Que tipo, basicamente, não, eu tinha super ideia aqui e chamei ele pra me ajudar. E ele me ajudou a fazer. Que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez. E ele gostava muito de Jordan Peterson, ele tava numa fase da vida dele que ele tava completamente improdutivo. Ele já tinha largado o canal dele, né? Que. Agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu. Agora não dá mais, agora já foi, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e tava guardado, tava no PayPal, tava em dólar, alguma coisa assim. Fala que tava guardado. Ele falava na época lá. E ele tava numa pira meio esquisita, porque ele tava vendo que ele não tava fazendo dinheiro e ele tava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha de que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem tava assistindo as lives dele do contrato do Facebook... Isso aí é da época antes do Flow, né? Então, raríssimas as pessoas que vão lembrar disso, né? Lembrar da época que o Monark tava fazendo live no Facebook, o próprio Igor tava fazendo. A pessoa tem que ser de antes de 2019 e saber quem era o Igor e o Monark, né, velho? Foi bem naquela fase também que ele meteu o louco, tipo, ele tinha um canal de Minecraft, e do nada no canal de Minecraft ele começou a falar só sobre política. E a porta cheia de buraco de soco. Quem tava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de 2018 vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook, que por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto... Tem aquela coisa, né? Basicamente, né? O Monark tinha um bom dinheiro guardado, só que a recorrência de caixa, quem tava realmente ganhando dinheiro todo mês era o Igor, né? Basicamente é isso. Ele diz que estava... Eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez, inclusive. Ou da vez que a gente foi buscar ele e o Gian as cadeiras lá no Santos Clube. Ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto... Que é foda, que daí o cara é seletivista, né, também, né? Imagina, o Monark realmente pintou, só que todo o resto ele não fez.
Ele fala, eu pintei o estúdio! Eu pintei, cara! Aí você olha, ele usando isso de exemplo, você imagina que ele fez tudo. Só ele fez as coisas. Tava livre, porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, eu fui lá. Cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei nada, isso que eu tô citando 3. Dizer que eu não agreguei nada é uma das coisas mais absurdas que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido. Até porque, tipo assim, os haters do Flow e os fãs do Monark exageram muito esse lance aqui. Eles colocam como se o Igor estivesse passando fome, dificuldades, e o Monark fala assim, ei, pega na minha mão, a gente vai ser muito famoso e rico. Sabe? Parece que foi isso. Mas é que do jeito que o Monark falou, deu a entender exatamente isso aí, cara. O dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só. Sim. Né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, ele parou. Então ele virou uma memória pros outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeos de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Tem também a narrativa que a gente teria criado um esquema pra tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo do... É que ele fala assim, parece que a ideia era aproveitar aquilo ali pra quitar o Monark. E o Monark fala. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, e a gente perdeu... O iFood, que ele fala, né, que tem uma opinião racista errado, ele fala assim. A Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Inclusive, ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios. Ele foi pra divulgar o Monark Talks. Mas aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta. Aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, que tem o André Leist, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow, ele diz com todas as letras que a gente chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui que naquele dia acabou o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil, a gente teve tweet do ex-presidente do Brasil, teve cobertura na mídia, na grande mídia, teve no Jornal Nacional. Jornal Nacional. Né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream ligando pros meus convidados e tá tudo isso documentado. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que tava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato pra fazer transmissão de futebol, a gente perdeu contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então não tinha mais Flow, ali acabou. Isso é coisa de otário, né? O problema aconteceu no Flow, aí o YouTube vai lá e desmonetiza os 7 canais do Grupo Flow. Nossa. Acabou. Essa que é a verdade. Então, aqui a gente tá falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, aí ó, agora assunto bom. Em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né? De todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir pra justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Eu escolhi assumir
toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Mesmo, né? Porque ele realmente poderia só meter o foda-se lá, acabou. É isso aí, vou tentar aqui reaver na justiça, já era, mas ele tentou dar o 360, né? Não, 360 não, porque volta no mesmo lugar, né? 180. Responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Ele tinha a opção de, tipo, só desistir, foda-se, e criar um novo podcast só dele, tá ligado? Sim. Mas não sei se ia dar na mesma. No mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia, pra todo mundo ver o que eu tava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, você não precisava dizer, porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito ao nosso trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow, entendeu? Sobre eu ter ficado no Bem Bom. Deixa eu fazer aqui Sei que é um bom argumento que o pessoal tá usando. Um pequeno resumo de como foi a tempestade de merda que a gente viveu nos meses que vieram depois, né? Tá. A gente, as pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos, a gente era xingado ao vivo nos eventos, né? Então a gente tentava fazer alguma coisa na internet, não importava se era bom, era só os comentários que você sabe, né? Então, não foi o Bem Bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara, depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha, cara. A gente não voltou pro patamar que a gente tava, porque essa crise veio no auge, quando a gente tava no hype. Você lembra do tamanho do problema. No ano seguinte, depois de eu já ter conseguido falar com os presidenciáveis e fazer algumas coisas, até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Tá entendendo? Então falar que eu rapidamente me estabeleci, isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar que lá... Não, mas é que, tipo assim, eu também me lembro na época que não foi tão assim financeiramente, eu acredito que teve também um problema lá do monetizar Flow, que o pessoal pediu de volta a monetização do Flow, porque tava desmonetizado e tudo mais e tal. Mas a galera teve até uma curiosidade pra ver como que seria o Flow sem o Monark, né? Teve a época dos co-hosts, que é bastante co-host e tal. Aí, tipo assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Em visualizações, em público, não diminuiu drasticamente de cara, assim, tá ligado? Não foi uma queda brusca dessa forma. A queda que houve nas views do Flow foi uma queda que houve em podcast no geral, que você vai ver abrindo o Podpah também. Vai ver, eu acho que só a Inteligência Limitada consegue manter ali, mas também só em cima de notícias. Se você abre um convidado comum lá no Inteligência Limitada, se não for um convidado muito diferenciado, também vai dar um mínimo do que pode dar. Aí por isso eu digo, ao menos em público, né? Tinha um público lá esperando o conteúdo. Então, tipo, tinha também eu não digo certeza, mas tinha da onde acreditar que poderia vir dinheiro, né? Tipo assim, a gente ainda tem um público, a gente ainda tem um pouco da galera que assiste aqui e tal, que pode ajudar a retornar, né, o financeiro, né? Tanto que teve toda a campanha do Monetizar Flow, isso porque a galera tava apoiando o Flow, Quando o Monark saiu, muita gente continua apoiando o Flow, tanto que teve o Monetizar Flow. Quando tava todos os canais desmonetizados, um monte de gente veio no YouTube, pediu pra monetizar de volta e tal. Então o que eu tô querendo dizer com isso aqui é que público, ao menos, pra que o dinheiro tivesse um retorno, dava pra saber que existia. Quando ele fala que é do zero, né, seria bom também deixar claro que é do zero financeiramente. Isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar que lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim, mas tinha um buraco enorme pra tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato pra pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar? Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, como é que a gente dá essa chance pra ele? E a outra parte foi... A gente veio até aqui junto. Mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Certo. Então não era eu vou te pagar amanhã. Não faz sentido. Não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive, o Monark Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar com ele que talvez não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, Sim. e ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali, e ele entra numa que ele tem que ir para os Estados Unidos. E enfim, fizemos o aditivo que previa pagar $5 mil pra ele, porque... Ouve bem, fizemos aditivo que previa pagar $5 mil pra ele. A gente não tava nem
imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os 50 mil reais. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente. Certo. Todo mês. Para pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez nenhum... A gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais para o Monark, eu consegui, ao longo desse tempo, 4 vezes. Por quê, família? 4 vezes, tá. No caso... Depois a gente vai ver o contrato, tá? Beleza. Tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo. Esse é um bom ponto, né? Esse aqui é um ótimo ponto. Até porque, né, todo esse caso aqui, no fim das contas, o melhor lugar onde o Monark poderia resolver é na justiça. Se ele tá com problema contratual, não é na internet, porque fica dessa forma. Mas a gente viu aqui, depois ele entra aqui no contexto do Serjão, mas antes de a gente entrar no contexto do Serjão, ele já falou bastante aqui sobre o contrato e tudo mais, e foi o suficiente, né, para o Monarcão dar uma resposta aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui no que o Monark falou. Igor mentiu várias vezes no vídeo. Primeiro, ele disse que pagou 50 mil por mês. Não. Isso ele não falou. O que ele fala é que paga 5 mil dólares, né? A gente combinou o aditivo de 5 mil dólares, né? Eu nunca consegui pagar os 50 mil porque ele só conseguiu fazer o lucro que era necessário para pagar 50 mil 4 vezes. O que já é estranho. A gente já vai explicar isso aqui, porque esse contrato aqui é o pior contrato que já existiu. De fato, entregaram o pior contrato do mundo pro Monark. Isso não é mentira, isso é fato. Mas daí o Monark também quis assinar isso aqui. Mas eu acredito também que o Monark quis assinar porque ele achava que o Flow ia acabar. Aí ele falou assim, pelo menos eu vou sair ganhando em cima. Porque, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. O Igor mentiu várias vezes no vídeo. Primeiro, ele disse que pagou 50 mil por mês, o que é mentira. Segundo, ele afirma que no contrato estava prevista a transferência da marca, mas isso é outra mentira com base em um documento mal redigido por eles. O contrato, na cláusula 1.2, cita de forma genérica marcas e patentes da holding, pessoa jurídica. Só que a incompetência deles ignorou o fato de que a marca estava registrada no meu nome, na minha pessoa física. Uma holding não pode vender ou transferir um bem que pertence a um indivíduo e não a uma empresa. Estou postando o contrato aqui justamente para provar que ele mentiu e que eles tentam usar a brecha jurídica de forma desonesta. Terceiro, ele age como se não tivesse ficado com nada, como se o podcast tivesse começado do zero. Ele ignora toda a estrutura, a equipe, a credibilidade e o nome nacionalmente conhecido que o Flow tem. Tanto é que logo após a minha saída, houve uma campanha massiva para retornar a monetização, graças à reputação gigantesca do programa. Além disso, eles continuaram recebendo convidados de grande relevância logo em seguida, algo que só foi possível devido à construção histórica do Flow dos anos em que eu estive lá. Tem certo ponto, mas daí também tem um outro lado da moeda, né, cara? Não pode esquecer. É que, tipo assim, o Flow realmente era muito conhecido, a reputação gigante, só que a partir do momento que ele saiu, ficou com a reputação, mas uma reputação negativa, né? Tava realmente muito mal visto. A galera pedindo pra tirar os episódios, ninguém queria voltar lá, entendeu? É que, tipo assim, tem 2 tipos de fama, né? Tem a fama que as pessoas te conhecem, tem a fama do mainstream, que é que você vai aparecer em jornal, que a Dove quer te patrocinar, a Rexona quer te patrocinar, e eles estavam nesse nível. Agora eles só foram para nível de conhecidos por todo mundo, não de mainstream, tá ligado? Quarto, ele se esquece que a grande marca do sucesso do Flow e o fato dele ter se tornado o que se tornou foi devido à minha personalidade polêmica. Também. Mas foi o fato de ser uma conversa descontraída e o Igor sempre extraiu muita coisa também, né? Que atraiu os olhos de toda a nação. Isso gerou problemas mais tarde, sim, mas foi o que alavancou o programa. Ele surfou na onda e lucrou com a fase boa, mas me excluiu e me abandonou quando veio a crise mais pesada. Aqui ele já tá partindo do pessoal, né? Eu conversei sim com a Mariana, que também me ignorou. Falei com outras pessoas também, tanto que ele mesmo menciona o antigo CFO que foi contatado. Ah, tá, é verdade. Que aqui ele comenta aqui sobre, lembra quando o Monark fala, tentei contato com ele, ele não me responde e tudo mais? Tem que entender de fato. E sobre esse papo de juros, assim, não faz nenhum sentido, porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa e também não vem ao caso por conta. Isso aqui é interessante, a gente já vai ver sobre juros também, porque ele fala que juros? Que juros? Conta de tudo que a gente já tá falando aqui pra vocês, né? Imagina, por exemplo, eu ter que... eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses. Então, obrigatoriamente, eu, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui
pagá-lo porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz sentido, entendeu? Nunca... É que, tipo assim, a gente comenta assim, realmente não faz sentido, mas contratualmente, né, parando pra pensar, se eu tô vendendo uma parada, eu vendi, né, tem que pagar o quanto vale ali. Se depois não conseguiu fazer a renda suficiente pra pagar, é que é muito complicado isso aqui, porque eles decidiram vender na maior crise, sabe? Tão fudido, perdemos todos os patrocínios, agora vende aí por 10 milhões, sabe? Entendeu? Nunca teve calote, nunca teve meio contrato. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca, como foi assinado lá. E assim, passar a marca, eu não tô pedindo passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos atrás pra tomar a marca dele. Aí eu escolhi não processá-lo. A sensação que eu tenho é que eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece um recalque que, olha... Não, que é recalque com certeza, com certeza. O Monark só veio reclamar de alguma coisa 4 anos depois, quando o Flow tá no hype de novo. O hype, eu digo, financeiro. Mas também tem a questão de que tá lá em contrato, a gente já vai ver 50 mil reais. Então faz sentido ele ainda receber 25 mil, ver o pessoal ali ganhando dinheiro e tudo mais, e falar, pô, mas é a minha parte que tá em contrato, né? Aí, beleza, a gente já vai ver. Continuou só com o Igor e deu certo. Tinha que ter dado errado. Parece que algumas pessoas têm essa sensação, né? Infelizmente, vocês erraram. Sobre entrar em contato. Bom, primeira coisa. Ele mandou uma mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise, né? O meu, do Gian, as nossas redes sociais, né? Todas operam de um jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem tudo quanto foi lado. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar 50 mil reais, que era pra mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação, que eu também não vi, e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou, ele disse que não conseguiu entrar em contato com a gente. Ele também mandou uma mensagem pra um cara que trabalhava com a gente aqui no financeiro, que foi morar no Rio de Janeiro e, portanto, não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí, com essas 2 mensagens, ele disse que não conseguiu entrar em contato com a gente. Sendo que ele tem o número do Gian, ele tem o número da Mariana, que é minha esposa, ele tem o número de várias outras pessoas daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo lugar, é só ele ter vindo aqui, ido na minha casa. E a gente tentou mandar mensagem pra ele também, eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, aparentemente, ele tinha trocado de número, não avisou ninguém, e aí chegou um dia uma mensagem aleatória desse número, e como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato por meio de advogados, com ele, com o advogado dele, a gente tentou de tudo. Então é uma fantasia dizer que a gente não tá respondendo o Monark, ele que não tá respondendo a gente. Bom, então... Aí beleza, né? Terminamos aqui sobre o Monark, mas tem algumas coisas curiosas a respeito aqui do contrato do Monark, que é o seguinte, rapaziada. Contrato horrível, horripilante, tá? Vou estar explicando pra vocês aqui algumas coisas aqui que não fazem sentido. Como, por exemplo, aqui, ó. Preços e das condições de pagamento. Ó, pela negociação à vida, o comprador cessionário, no caso o Igor, né, pagará ao vendedor cedente o equivalente à monta de 10 milhões de reais, referente ao percentual da disponibilidade financeira, né, diante, né, a porcentagem, né, que o Monark tem. O valor mencionado acima será pago em 200 parcelas. 200 parcelas. 200 meses são quantos? Não sei nem quantos anos são 200 meses. Acho que uns 15 anos, né? 16 anos. 16 anos. Ó, o valor mencionado acima será pago em 200 parcelas no valor de 50 mil reais cada mediante transferência bancária, cujos dados bancários são conhecimento das partes na oportunidade com vencimento todo dia 25, a partir do mês de março de 2022, vencendo-se... Não, e tu perceba aqui, cara, são 16 anos que ele tem que estar pagando. Não tem nenhum tipo de porcentagem ou reajuste da inflação. E ele vai continuar recebendo 50 mil ao infinito. E aceitou isso aqui. Aceitou. Por quê? Porque eu acho, talvez, das duas partes. Primeiro que foi ofertado, né, um contrato ruim. E também porque o Monark olhou e falou assim, não acho que vai durar tudo isso aí também. E ele aceitou. Sabe? Porque dá pra ver esses dois lados da moeda, né? E esse aqui é uma coisa... Isso aqui é uma loucura. Isso daqui é a maior loucura do contrato, tá, rapaziada? Acordam as partes que os valores, ora pactuados, somente serão pagos desde comprovada a devida lucratividade da empresa e no mínimo 3 vezes o valor previsto no item acima, que é o de 50 mil. Ou seja, tem que fazer 150 mil de lucro para pagar os 50 mil do Monark. Só que para e pensa, imagina, você tem um negócio, você vai e vende a sua parte do seu negócio. Você tem lá um negócio que custa R$1 milhão, você vai lá e vende sua parte, só que daí o cara que comprou sua parte, ele só vai conseguir te pagar dependendo do lucro que a empresa vai dar. Ou seja, você vende sua porcentagem, mas ainda faz parte do risco. Então você vê, não, eu quero vender por 500 mil. Não, mas eu só consigo vender se a empresa que a gente teve, que agora é só minha, continuar lucrando. É que é bem do esquisito do Monark aceitar. É disso que eu tô falando, sabe? Na hipótese do item acima, o comprador cessionário reserva-se no direito de adiantar os valores a serem pagos, descontando-se de forma aritmética as parcelas nunca inferior ao valor definido, né, de 50 mil reais, salvo quando não restar comprovada a suficiente lucratividade
lucratividade da empresa indicada, né, blá, 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 blá. Ou seja, se não der 150 mil de lucro, aí paga menos, que no caso é o que o Igor tá pagando, que é 25 mil. Aí eu fico me questionando, né, tem um vídeo também do Igor 3K, que tipo assim, tem esse vídeo aqui, ó, que alguém tá mentindo nesse vídeo aqui. Ou tá mentindo depois, o Igor tá mentindo depois, ou tá mentindo aqui. Ou não é mentira, ou realmente o Flow custa bastante. Faturamento anual do grupo. A gente tinha uma meta desse ano pra 75 milhões, devemos fechar nos 50. 1 milhão de seguidores ou 10... 50 milhões de faturamento, né, faz o Flow. E cara, 50 milhões de faturamento não dá pra lucrar 150 mil? É tipo assim, se não dá, realmente tá difícil a situação lá. Tipo, ou tá devendo muito, ou, sei lá, os custos estão muito altos, ou não tá fazendo 50 mil, né? Alguma coisa tá estranha, porque, tipo, como é visto aqui, pra pagar 50 mil pro Monark, tem que lucrar 150 mil. E uma empresa que tá faturando 50 milhões por ano, não conseguir lucrar 150 mil, é estranho, né? Então, por isso que a gente comenta aqui sobre isso. Isso aqui que é loucura também, ó. O não cumprimento ou atraso no pagamento de qualquer das parcelas previstas nesta cláusula ensejará o comprador cessionar o pagamento de multa de 5% e juros marotários de 1% ao mês calculados de forma simples. Mas isso aqui é tudo muito estranho, porque daí, tipo, para e pensa, eu só consigo pagar 50 mil se eu conseguir comprovar a lucratividade. Se eu não conseguir comprovar a lucratividade, eu pago 25 mil. Aí por pagar 25 mil, eu não preciso pagar esses juros de 50%, porque eu não tô deixando de pagar, eu só não tive lucro suficiente para pagar. Olha que loucura. Isso aqui de toda forma, deixa sempre o Igor muito confortável, tá ligado? E tudo bem, que é uma empresa que tava pra falir. E é exatamente por isso que eu também acho que o Monark aceitou dessa forma. Porque o Monark olhou pra situação e falou, mano, esse programa aqui já vai dar uma merda mesmo. Eu saindo daqui, eu acho que não vai durar essa porcaria aqui, então vou aceitar isso aqui, porque pelo menos daqui uns 2 anos ainda vou ter um dinheiro caindo. Dá pra pensar por esse lado também, sabe? Dá pra pensar. Porque é um contrato muito ruim, gente. É muito ruim, velho. Aí outras coisas aqui que não veio interesse. Aí ele postando aqui também, falando que, o Flow tá no meu nome, não sei o quê. E muita gente, né, comentando, né, sobre a burrice dele aqui quanto a esse contrato, cara. A internet inteira caindo em narrativa de calote, mas ninguém abre a porra do contrato. O expose do Monark foi o maior tiro no pé da história da internet. A cláusula 3.12 enterra o Monark de vez. O Igor só precisava pagar a parcela de 50 mil se o Flow fizesse no mínimo 150 mil de lucro livre no mês. Como o Monark espantou os patrocinadores e falhou a próprio programa 2022, o Igor estava 100% respaldado juridicamente. O cara é tão limitado que postou um contrato que refuta a própria mentira. Mas é por isso que eu falei, esse contrato aqui é porque o Monark foi burro de aceitar, né, cara? O único erro do Igor nessa história foi ter contratado uma equipe jurídica que elaborou um contrato bem na pressão do desespero. A cláusula 1.2 entrega o visto contratual. Tentaram transferir a marca usando a holding, sendo que ela está registrada na pessoa física no Monark. Ou seja, juridicamente, o Igor não deve um centavo, mas o Monark ainda é o dono da marca por pura incompetência dos advogados do Flow, cara. E assim, não dá mais pra ficar do lado do Monark, tá, rapaziada? Quando a gente abre aqui uma questão, que é o seguinte, tá? A esposa aqui do Igor comentou no post da Mariana, né? Comentou aqui no post do Bruno Ayub, do Monark, comentando assim, ó. Você tem certeza que tentou falar comigo e eu te ignorei? Nossa última conversa foi no dia 28 de 10 de 2023, em que te aviso que estávamos indo pra Orlando, para o Olimpo, te oferecer de levar coisas do Brasil para você. Olha aí, ó. Quero não, mas valeu, ó. Oi, fala, tudo bom? A gente tá indo amanhã pro Orlando. Quer alguma coisa aqui do BR? Tipo uma goiabada? Quero não, mas valeu. Tem uma pizza de alcachofra, um bolo de limão, de sojê? Precisa não. Monark bem monossílabo, carinha. Ela tava tentando ter uma aproximação, né? Achei fofíssimo essas duas mensagens aqui. E ó, aí o Monark, caralho, isso aqui, aí enterrou o Monark, né? Aí enterrou. Mandei um IAE e fui devidamente ignorado. Além disso, estou pedindo para pagarem um contrato há anos na internet. E nunca vieram falar comigo. Vocês erraram comigo e acharam que eu nunca ia tentar receber os meus direitos. A verdade é essa. Pau no cu do Monark, né? KKKKK. Ingratos. Cumpra o contrato. A marca é minha. E ó, olha a mensagem que o Monark foi ignorado. E aí? É justamente aquela parada que o Igor falou, né? Ele muda de número, aí do nada manda um e aí? E ele quer que a pessoa saia respondendo, sem nem conhecer. Não, e quer que, tipo assim, o cara vai lá e fala assim, opa, e aí, aqui é o Monark. Mano, se chega alguém com um número aleatório e fala assim, opa, e aí, aqui é o Francisco, eu vou bloquear porque... Da onde que vem esse número, velho? E ela falou, não tem nada aqui, cara. Porque aparentemente eles não têm o mesmo número de um com o outro. Ué, moço, você precisa de falar no WhatsApp pra cumprir um contrato? Tem isso no contrato, essa exigência? Mas o que ela tem a ver com o contrato? Aqui, ó, não tem meu nome no contrato. Pois é, velho. Não, mas isso aqui me pegou, cara. E aí? Mas assim, bom, aqui, rapaziada, quanto a Monark e Igor, é aquela situação que ela é bem complexa, tá? Porque, tipo assim, eles tentaram achar uma solução pra continuar o programa sem o Monark tava incomodando, e o Monark também queria
queria tirar uma vantagem pra poder ganhar o dinheiro dele, mas o Igor também sabia que, tipo, pô, ele não poderia... Se qualquer coisa que ele fosse... Imagina, se 50 mil é 50 mil, acabou. Não tem outra. Se o Igor não conseguir pagar, vai ter que pagar com juros. Aí ele ia entrar numa dívida fodida. Ainda mais depois do Flow sem monetização e tal. Realmente, cara, aquele contrato ali foi um contrato também que o Igor falou, cara, se você quiser, vai ter que ser desse jeito aqui. E eu também acho que o Monark olhou pro contrato e falou, cara, se é desse jeito que tem pra fazer, eu aceito desse jeito, porque eu acho também que o Flow não dura tanto. Por que eu acho que eu acredito que o Monark pensou que o Flow não dura tanto? Porque ele tá reclamando disso tudo agora. Que o Flow voltou a ter um alívio econômico, né? Então, agora que tá um alívio econômico, agora eu quero certinho do meu contrato. Agora eu quero certinho do meu contrato, tem que pagar certinho, cara. E o que não tá totalmente errado, né? Ele tá pedindo ali 50 mil, que é diante a lucratividade de 150 mil. E aquela loucura, né, velho? 50 milhões de faturamento anual. É muito gasto, hein, os podcasts, hein? O podcast tá bastante trabalhoso de fazer. Não é nada não, mas dá mais de 4 milhões por mês, cara. É muito dinheiro. E tem outra parte aqui também, né, que é quando ele fala do Sérgio Sacani. Uma coisa que eu preciso falar aqui sobre o Sérgio Sacani, tá? Não sei se vocês acham isso estranho também. Eu nunca comentei sobre isso aqui, mas acho que agora é um momento válido, tá? Eu acho super estranho o Sérgio Sacani falar tanto do Flow. Ele adora fazer fofoca no Flow. E, pô, o Flow ajudou muito ele a ficar conhecido nacionalmente. Isso é um fato. Isso é um fato. Né? Quando ele foi o Space Today, como o Space Today foi pela primeira vez no Flow, deu muita visualização. O Flow foi lá, postou dele, criou lá o programinha dele lá, né? Mas sempre, toda oportunidade que ele pode, ele dá uma descascadinha ali. Não, é verdade, o Igor realmente não é desse jeito aí, não. Eu lembro de ter uma reunião, eu dei várias ideias, não quiseram aceitar minhas ideias, dei umas ideias mó boas lá. E não fala quais foram as ideias, né? Não fala, porque talvez não era tão boa assim. Porque olha uma das ideias que o Sérgio Foguetes tinha. Ele queria continuar o Inteligência Sem Fim, provavelmente, né? Isso aqui é uma especulação que o pessoal tá fazendo, online. Ou seja, queria entrevistar as pessoas de casa. Bom, vamos ouvir mais aqui sobre o Sérgio Sacani. Do Serjão. E antes de eu começar a falar do Serjão, é preciso deixar uma coisa clara. Não é porque o cara trabalhou aqui no Flow e saiu, sei lá, por conta de uma incompatibilidade profissional, que ele sabe exatamente o que tá acontecendo aqui ou que ele é o conhecedor das coisas da internet, sequer o conhecedor das coisas do Flow. Isso é complicado porque realmente o Sérgio Sacani se coloca nessa posição, né? Ele sempre fala assim, não, porque eu lembro, tinha as reuniões lá, cara. Era complicado lá o negócio. Tem uma narrativa aí dizendo que o Sérgio Sacani teria trabalhado aqui 2 anos sem receber para que a equipe pudesse ser paga, porque tava uma grandíssima dificuldade e não dava pra pagar a equipe, então ele abriu mão do salário dele, tá? Eita, dá pra dizer que o Serjão, ele nunca veio aqui sem receber, mas ele já recebeu sem vir aqui. Várias vezes. A gente ficou um tempo tentando fazer com que o Sérgio viesse cumprir o contrato dele, que era um contrato de exclusividade, que previa que ele fizesse 3 programas por semana, que previa um salário pra ele fixo e que previa também um bônus que tinha a ver com o que o canal fizesse de lucro. Ele simplesmente não vinha. Nem entrega pra marca o cara vinha gravar. Ele chegou a desmarcar 2 vezes e eu tive que fazer por um valor muito abaixo, que acabou atrapalhando. Tô me identificando com o Serjão, hein? Eu sou assim, bem responsável. Tendo toda a relação com a marca, com tudo. O foda é que, tipo assim, ele não ia, mas vivia no Redcast, né, cara? O maluco trabalhava de graça. É uma loucura isso, né? Porque é o que eu tava comentando, né? O Serjão era pra um cara pra estar no YouTube naqueles vínculos mais de ciência, aqueles vínculos mais do pessoal acadêmico do YouTube, né? Mas ele foi muito pra área Red Pill do negócio, cara. Porque eu acho que quando ele foi no Redcast pela primeira vez, ele viu um monte de homem lá falando: isso aí, Serjão! É isso aí, tamo junto e tal. Ele se sentiu mais abraçado. Falou: que legal, cara. Um monte de gente Red Pill aqui me apoiando, que legal, velho. Ele falou: falta de responsabilidade dele. Teve mês que eu tive que pagar o Sérgio e a equipe e eles não vieram aqui. Teve dia que o Sérgio marcou, sei lá, um episódio na semana e com um cara que vinha dos Estados Unidos, o cara chegou aqui e ele não veio. Caralho. Vez da equipe tá toda... Não, e é fora que o Sérgio tem muito fã, né? O Sérgio... E os fãs do Sérgio falando assim, é que o Sérgio é muito ocupado. Pô, mano, mas aí, sabe o que você faz? Você desmarca de antemão, né? Você, antes de marcar, você fala, putz, não posso porque talvez tal dia eu vou ter que fazer tal coisa. Só que o que o Igor tá colocando aqui é que muito possivelmente o Sérgio seja aquele tipo de cara que ele vai aceitando tudo. Aí quando ele vê lá uma notificação do WhatsApp, tem uma entrevista aqui pra fazer. Ele fala, puta que pariu, agora eu tô em Brasília, agora não dá. Eu acabei vindo pra Brasília resolver o negócio. Tá pronta aqui a equipe extra, tá? Que a equipe dele não tava aqui. A equipe extra tava toda no estúdio ali preparando a live que ele ia chegar. Quando liga pra ele atrasado meia hora já, ele tava em Brasília. Não é que a agenda dele não era ocupada, é que ele marcava tudo antes de marcar o próprio podcast dele, sem contar todas as vezes que tinha um monte de imprevisto pessoal, né? Que não convém ficar falando aqui também, porque vai levantar... Mas deixou no ar. Parece que o Sérgio Sacani inventava coisa pra ficar em casa. Inventava problema de saúde, problema familiar pra ficar em casa. Tá na cara que foi isso aí. Dá também um monte de pergunta. E ver isso na internet, cara, entristece.
no fim das contas. Por quê? A gente tá falando de alguém que a gente criou uma relação muito maneira lá em 2019, né? A gente foi construindo as coisas, a gente construiu um... O foda é que, tipo assim, ele vai muito no Redcast, então o problema era com ciência sem fim mesmo, velho. O problema era com o podcast, né? A gente criou o canal, a gente fez todas as artes, a gente fez vinheta, a gente fez tudo, todos os cuidados, equipe, não sei o quê. E termina assim, né? Termina de um jeito que um monte de afirmação descolada da realidade, me pintando como um cara ingrato, me pintando como um cara que trabalhou... que o Sérgio Sacani nunca fala isso diretamente, mas ele deixa nas entrelinhas. Ele deixa pro pessoal comentar, sabe? Pra destruir o programa, quando, na verdade, o fato dele não vir fazer o programa fez com que a gente precisasse criar outras coisas pra pôr no canal. E, inclusive, essas outras coisas, esses outros criadores que apareceram no canal, todos com o aval dele. Então, por que a gente tinha esses outros conteúdos? É que é foda, porque ninguém se coloca também no lugar do Igor como o cara que é dono de um negócio, que ele contrata um empregado e o empregado não vem fazer as coisas, sabe? O empregado não vem e tal. É um empregado bom, é o cara que manja do que tá fazendo, é o cara que é bom, mas trabalha no tempo dele, vem quando ele quer e ele tá lá bancando tudo. Aí chega o momento que o cara se irrita e fala, não, vou ter que terminar com esse projeto aqui, velho. Só que o cara tem fã e todo mundo acha que a culpa foi tua de ter acabado com o projeto, tá ligado? Sendo que não, cara, tu é só um patrão que tá cuidando do teu negócio, velho. Não, e o foda é que, tipo assim, os gastos não é só com o Sejão. O Sejão tem um salário dele e tal. Só que pro programa funcionar, tem vários outros funcionários que, tipo assim, independente do Sérgio ir ou não trabalhar, os funcionários têm que receber, tá ligado? Sim, Isso sim, que é foda. E os funcionários tudo ganhando também, ganhando sem fazer nada, sabe? Fazer, né? E ele já avisava assim, ó, mês que vem eu não vou. Então a gente teve que se virar pra criar conteúdo ali, seguindo ou mirando no planejamento que nós tínhamos pro que a gente queria fazer, no fim das contas. E aí ele vai falar que ele me apresentou um projeto e eu não quis. Essa parte é verdade. Porque era um projeto que não fazia sentido financeiro e também não fazia sentido editorial. E se for comparar com o que a gente tava fazendo, o que ele tava propondo ia necessariamente ficar muito abaixo do nosso padrão de qualidade. De novo. Por isso eu tô achando que era isso aí, que ele tava querendo fazer online o Ciência Sem Fim online. Não necessariamente me apresentar um projeto, eu tenho que embarcar nesse projeto. Me apresenta um projeto todo dia. E aí... É, isso que é foda. Isso é chato. Porque muita gente diz, não, e quando o Sérgio Sacani tava viajando muito, os fãs falam, então não tava viajando muito, o Sérgio Sacani falou que queria fazer o Ciência Sem Fim online e tudo mais, e o Igor não aceitou e tal. Pô, é porque o Igor tem um padrão de qualidade dentro dos podcasts que era do guarda-chuva dele, de manter ali daquele jeito. É dentro do estúdio, é bonitinho, é gravado correto e tal, é dessa forma, porque tem um padrão de qualidade que ele quer seguir. Aí ele fala, não, isso aqui eu não quero porque não fica dentro do padrão de qualidade que a gente quer lá pro Ciência Sem Fim, diante do meu negócio, diante do que eu quero, então acho melhor não. E o pessoal fica bravo com ele, dele querer as coisas melhores pro trabalho dele. O Ciência Sem Fim teve que acabar porque o público, as marcas, a construção do programa e do canal é feita em volta de um produto herói, né? Que não tava acontecendo porque o cara não vinha trabalhar. Aí, meu irmão, não tem jeito, não tem santo que sustente. Tivemos que fechar o programa. Tudo isso que eu tô falando aqui, família, tem prova, tá bom? A gente tem documentado. Eu não viria aqui na internet fazer um vídeo como esse, que eu não costumo fazer, que não tem nada a ver com o conteúdo do Flow, se eu não estivesse falando as coisas perfeitamente embasado. Inclusive, é por isso que esse vídeo demorou pra sair, tá? Porque a gente começou a ver essas coisas acontecendo, a gente tava lá nos Estados Unidos fazendo projeto de Copa, que a gente tava seguindo a seleção, né? Junto com o Ricardinho, no busão da Copa. E como essa coisa foi acontecendo, a gente tava lá, a gente voltou antes do previsto e estamos olhando tudo que a gente tem de informação para informar vocês da forma que é correta, que é ética. Né, bom, é isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Não pretendo falar mais disso, tá bom? É isso. Um beijo pra vocês. Tchau. E bom, é isso, rapaziada. Convenceu bastante aqui o Igor, tá? E foi como eu falei, uma coisa é fato, tá? Uma coisa é fato que a gente não pode negar. O contrato do Monarca aqui é muito ruim, tá? Cara, que como eu falei, uma situação tão delicada, tão absurda e única, né, velho? Que, cara, eles estão lá no desespero e no dia, eles têm que decidir no dia o que faz pro Flow continuar. Cara, é hoje, a gente tem que decidir hoje o que a gente faz hoje pro Flow continuar, porque dependendo do que a gente decidir hoje, amanhã ele nem existe mais. Porque a gente não tem funcionário pra pagar, tudo mais, não sei o quê. E eles têm que decidir ali, não, a decisão vai ter que ser o Monarca sair. Vão ter que fazer isso aqui e tal, o contrato vai ser desse jeito e tal. Era o que encontraram ali às pressas e ficou bem escancarado isso. No mais é isso, quero saber a sua opinião. Tamo junto, até a próxima. Isso é Maicon News, isso é Maicon. Isso é Maicon News. Isso é Maicon News, ouvindo Maicon. Isso é Maicon News, só notícia quente. TikTok é cancelada por tretar com qualquer outro famosinho, fala merda e vai na história, mete o luxo. 3 vídeos por dia num café depois do almoço, e depois tem um react que sai logo de noite. Eu vi no Maicon News uma notícia nova, que envolve um famoso, mas eu não conheço. Eu não ligo pra notícia, mas clico no vídeo. Eu não ligo pra essa porra, mas assisto inteiro.